Agora vamos mudar a janela de recorte da segunda. A segunda janela de recorte aqui, tá? Então vamos colocar de menos 50 a 50. Menos 50 a 50, essa janela de recorte, tá? Então lembra que o que está na janela de recorte vai para viewport, tá? Então o que está nessa janela de recorte, que está indo de menos 50 a 50, menos 50 a 50, vai para essa viewport que começa lá em 300, 300 e tem largura e altura de 300, tá? Então vou rodar para vocês verem o que está acontecendo. Tá lá, o meu triângulo, desculpa, o meu triângulo, na segunda viewport, o triângulo ficou enorme. Mas por que ele ficou maior? Porque a janela de recorte aqui era maior, ela ia de menos 100 a 100. Menos 100 a 100, todo o que eu estou enxergando está entre menos 100 e 100, tá? Então, o triângulo fica pequeno, né? Porque ele está entre menos 50 e 50, tá? Na segunda viewport, o que aconteceu? A minha janela de recorte agora, ela estava entre menos 50 e 50, em x e em y. O triângulo está entre menos 50 e 50, então ele ficou grandão. O que está naquela janela de recorte foi colocado nessa viewport, o triângulo ficou grande, tá? E assim por diante. Agora eu vou apagar esse segundo triângulo só para vocês enxergarem mais uma partezinha do código que eu coloquei aqui, tá? Então tá aqui até a legenda, tá? A primeira janela, não deve estar batendo exatamente essa legenda aqui, tá, gente? Porque eu modifiquei o código, tá? Eu vou até modificar aqui, bom, depois eu modifico e reposto lá. Bom, a segunda janela de recorte que eu vou definir agora é uma janela que se movimenta, tá? Então, na minha animação, eu estou movimentando a janela de recorte. Se vocês repararem aqui, o que está acontecendo? Esse parâmetro K, ele está sendo modificado aonde? Lá na idlefunc, tá? Então, eu estou movimentando a minha janela de recorte em Y, ela está fixa. Eu estou movimentando em X, tá? Se eu estou movimentando em X e Y está fixa, o que eu estou fazendo? Eu estou passeando com a janela de recorte na horizontal, tá? Então, passear com a janela de recorte equivale a passear com a câmera, tá? O triângulo que eu vou desenhar, ele está lá entre menos 50 e 50. Mas a minha janela de recorte está passeando em X. Ela está fixa lá entre menos 100 e 100 y, ela está passeando em X. Onde está a segunda janela de recorte? No mesmo lugar que a gente colocou o triângulo verde lá, tá? Então ela começa no centro da janela, e aí ela tem largura de 300 e altura de 300, tá? Então agora eu vou deixar rodar para vocês verem sem essa parte aqui, tá? Sem o restante, só para vocês enxergarem o que está acontecendo. Então tá lá. Agora olha o que aconteceu. Na a primeira janela de recorte definida, eu simplesmente tá uma janela fixa e eu desenhei meu triângulo, né? E eu estou enxergando lá o que é de menos 100 a 100. A minha segunda janela de recorte está passeando. Eu estou sempre desenhando o mesmo triângulo, mas a janela de recorte está passeando. E o que está na janela de recorte é jogado para viewport, que eu defini, que é essa daqui, tá? Então, o que a gente tem a impressão? A gente tem a impressão que o objeto está se movendo, mas eu não apliquei translação nenhuma no objeto. Eu estou movimentando a câmera, a janela de recorte, tá? Eu vou descomentar o código aqui para vocês enxergarem. Então, na terceira, se vocês olharem aqui, a gente está passeando em Y com a janela de recorte, em X está fixo, tá? E o meu triângulo aqui vai ser azul agora. Tá? Então eu vou deixar todas aqui para vocês enxergarem agora, tá? Eu só vou tirar essa última parte aqui, eu só vou deixar essa última parte aqui sem aparecer, só para vocês enxergarem os triângulos, tá? Como que a gente faz? Eu tô criando então 4 viewports diferentes. São essas 4 aqui. Em cada uma dessas viewports está acontecendo alguma coisa com a janela de recorte, tá?
Então, essa aqui está passeando em X, essa aqui está passeando em Y, e essa última eu estou diminuindo e aumentando a janela de recorte. Eu diminuo e aumento, tá? Eu estou usando aquele mesmo parâmetro K para passear em X e em Y, eu estou usando um parâmetro Z para diminuir e aumentar a janela de recorte. Todos esses parâmetros estão sendo modificados aqui na IdleFunc, tá? Beleza? Então, se vocês olharem lá, ó, no último triângulo, a janela de recorte está indo de menos Z a Z, menos Z a Z. Tá? Então, esse Z diminui, a janela de recorte diminui. Esse Z aumenta, a janela de recorte aumenta. Tá? O que a gente enxerga a gente tem a impressão de um zoom in, zoom out, né? Então, mas o que a gente está fazendo, então, é diminuir e aumentar a janela de recorte, né? Parece que a gente está dando zoom in e zoom out no nosso triângulo, tá? A última parte aqui, a única coisa que eu estou fazendo nessa última parte ó, vou começar a comentar aqui o código. Então, carrega a identidade. A minha janela de recorte agora vai de menos 200 a 200, em X e em Y, ela é maior, né? E a viewport é toda a janela de 600 por 600. Então, ela começa lá em 0, 0, tem largura 600 e altura 600. Então, agora a minha viewport é toda a janelinha do sistema, tá? E se é toda a janelinha do sistema, o que vai acontecer? Eu vou sobrepor os objetos que já estão lá? Vou sobrepor os objetos que já estão lá. Então, dependendo do que eu desenhar, vai sobrepor os objetos, tá? O que acontece? Eu estou usando essa janela de recorte enorme e essa viewport que pega toda a janela para desenhar as moldurinhas, tá? Então, a minha moldura, lembra que ela ia lá de menos 100 a 100, menos 100 a 100? A minha moldura, né? Então, se a minha janela de recorte vai de menos 200 a 200, menos 200 a 200, a minha moldurinha vai estar lá na metade do tamanho A janela de recorte vai de menos 200 a 200, a moldurinha vai de menos 100 a 100, tá? O que acontece com essa moldurinha que está centralizada na origem, que vai de menos 100 a 100, se eu fizer uma translação por menos 100, ela vem parar aqui, não é? Tá? E aí, se eu fizer uma translação por mais 100, menos 100, ela vem parar aqui, tá? Então, eu estou caminhando com vocês nesses códigos aqui, tá? E assim por diante, tá? Então, o que acontece? Para essa última viewport aqui, eu simplesmente estou pegando aquela moldurinha e fazendo translações e redesenhando para que ela seja a moldura desses triângulos aí, tá? Então, vou rodar aqui só para vocês verem o efeito final. E tá lá, tá? Então, isso daqui são as moldurinhas que eu desenhei no final, tá? Usando uma viewport que pegava toda a janela do sistema, tá? E uma janela de recorte que ia de menos 200 a 200 em X e em Y, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida no código, por favor, me escrevam, tá?